um convidado realmente especialíssimo, que é o jornalista que está à frente do Diário da Manhã, está no Diário da Manhã há 18 anos, geralmente já há muito tempo como editor de cultura, que é Carlos Fogói. Boa noite. Boa noite, uma satisfação estar participando do programa, tá? Agradeço o convite, a lembrança, a generosidade e essa oportunidade que é bem instigante, pois o tema tem sido meu cotidiano, tem sido meu enfoque profissional prioritariamente, e acho que podemos trocar ideias, conversar e até aprofundar algumas questões. Ok, muito obrigada por ter vindo aqui, é uma alegria mesmo te receber. E a gente tem colocado nesse espaço muito dessa questão da cultura, até porque, sabe, do nosso trabalho, né, até no site, o quanto nós nos preocupamos com esse incentivo da cultura e essa divisão que existe por aí, então, buscando aliar. Então, como o nosso tema é política cultural, para deixar claro para quem está nos assistindo, o que se pode entender por política cultural? Bem, eu acho que uma interpretação aceitável, né, dessa expressão que é muito cara, muito delicada, e em especial para uma cidade como Pelotas, que tem esse histórico diferenciado, essa trajetória, né, profundamente ligada às manifestações artístico-culturais, né, e que foram modelando, foram designando, foram contribuindo para que a cidade se distinguisse, se diferenciasse, né. Em relação à política cultural, eu acho que é didático, apropriado e bem simples até, uma compreensão que enfoque a política, né, como esse, reportando, né, aos gregos, como a polis, como esse espaço, essa esfera de reunião, né, em comunidade, de coletividade. Né? E cultura, eu acho que afora aos conceitos que vão se alterando, principalmente na academia, algumas interpretações, algumas versões, tendências, muitas vezes se tornando até modismos, a cultura, em síntese, pode ser compreendida, eu acho que bem antropologicamente, como essas ações, né, que nós, humanos, vamos desenvolvendo, designando, então, uma abrangência que transcende o fazer artístico, que transcende essa a manifestação mais associada com ou teatro, dança, música e artes visuais, enfim, as tecnologias que também já balizam muito a produção artística. Então, compreendendo assim, né, aceitando essa possibilidade de interpretação, uma política, um encontro, e uma cultura, um encontro dessas manifestações que nós produzimos, que nós criamos, que nós precisamos, né? É uma necessidade. Nós somos e humanamente, né, compreendidos por conta do fazer cultural, dessa ação, dessa iniciativa, né? E política cultural, então, para entendermos, me parece assim, muito tranquilamente, com muita, de uma forma até simplificada, mas política cultural nessa esfera, né, da coletividade que se define, né, através dessas instâncias institucionalizadas do poder, dos poderes, né, dessas instâncias que deliberam, né,
os nossos rumos, projetos e definições, principalmente, eu acho que até as prioridades, né? Como é que é visto, assim, tu que acompanha bem essa área, não só na parte do município, mas em termos de país mesmo, né? Como é que está sendo levado isso, né? A gente houve, enfim, troca de ministro, entra governo, sai governo. Teve avanço nos últimos anos? Ou como é que está sendo direcionada essa questão da política na área da cultura? Bom, até porque existe uma discussão, né, da cultura elitizada, da cultura de periferia, ao que está se dando mais atenção nesse momento, ou pelo menos mais oportunidade? Bem, eu acho que tem que dissociar essas questões que podem ser afoitamente identificadas como partidárias, né? Porque tratando-se do Ministério da Cultura, já nesse segundo mandato do governo Lula, né, pelo que eu acompanho e principalmente pelo que isso aparece, né, no nosso cotidiano local, da aldeia aqui provinciano, se torna inegável assim uma constatação, né, de uma política cultural que contrasta com um período anterior, que é um período, acho que ali da redemocratização, né, do país, e aqueles ventos neoliberais dos anos 90. O próprio Collor protagonizou aquela aberração que foi levar a bancarrota a Embrafilme, depois uma política capitaneada pelo FHC, né, que comprometeu esse patrimônio público dos brasileiros, esse patrimônio erguido, né, pelos trabalhadores através das privatizações. É possível, né, contrastar, eu acho que muito tranquilamente, uma política cultural do governo Lula que se pauta pela necessidade, né, de voz, espaço e oportunidades, né, para uma parcela que é a maioria da população, né, expressar sua criatividade. Bom, como é que isso funciona num país continental e com essa população fantástica, né? De criatividade imensa, né? Mas assim, nessa dimensão mesmo, né, territorial, como é que isso pode se viabilizar? Então, estão e têm sido desenvolvidos programas, editais públicos para que as manifestações, os grupos possam acessar, né, os recursos, possam dispor de fontes para viabilizar projetos. O Ministério da Cultura, pelo que eu observo, tem algumas... isso, tratando-se do Brasil e de toda essa história, né, de um país refém, né, das sucessivas alternâncias de poder pelas elites e com longos períodos sob ditaduras, né? Então, se torna quase incipiente, é um laboratório, é um piloto, né, para quando se oportuniza essa chance de protagonismo, né, para as populações, principalmente descentralizando e possibilitando que ONGs, projetos nas vilas, nos bairros, tenham perspectiva, né, de realização, de concretização, de palco, né, de troca e contato, né, com o público, enfim, essa dignidade mínima essencial.